Eu vou trazer alguns números aqui, antes até mesmo de analisar o jogo, para mostrar para vocês o quão preocupado eu estou. Não só com o discurso, com o que se vê em campo, e para a gente poder analisar de uma maneira bem fria, equilibrada, o que tem acontecido com o Vasco da Gama, que fez já 17 jogos dentro desse Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Isso são números do Fernando Diniz, à frente do Vasco da Gama, tá? Ele tem 16 jogos, ele tem 4 vitórias em 16 jogos. Só 2 no Campeonato Brasileiro. Ele tem 6 derrotas, de forma geral, e 6 empates. Nos 9 jogos que o Fernando Diniz fez à frente do Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro, ele fez 9 pontos em 27. Dos 9 jogos que o Fernando Diniz e o time dele fizeram com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro, foram 12 gols feitos e 13 sofridos. Dos 4 jogos na Sula, o Vasco fez 4 gols e tomou 6. Dos 3 jogos na Copa do Brasil, o Vasco fez 4 e tomou 2. Aí, vem uma estatística que, para mim, ela é assustadora. E que ela me deixa muito amedrontado com o que vem pela frente. Dos 16 jogos que eu citei do Diniz, o Vasco só ficou apenas 3 sem sofrer gol. Foi contra o Fortaleza, que hoje é um saco de pancada dentro do Campeonato Brasileiro. Tomou 5 ontem para o Botafogo e está numa situação muito parecida com a do Vasco. Tanto é que demitiu o seu principal treinador, o seu grande treinador dos últimos anos, e continua numa má fase, continua na zona de rebaixamento e vai brigar com o Vasco até o fim do campeonato para não cair. Quando o Vasco venceu de 3-0 contra o Melgar, que é uma equipe do Peru, bem ruim, digamos assim, quando o Vasco venceu por 3-0, e contra o CSA, no jogo de ida da Copa do Brasil. De 16 jogos, o Vasco do Diniz sofreu gol em 13. E aí o que me preocupa é que hoje o futebol ele não existe se você não joga bem com a bola e sem a bola. Digo mais, às vezes é mais importante pro resultado final, pro placar do jogo, você jogar melhor sem a bola do que com a bola. Isso é a minha visão, tá? Porque quando eu digo isso, gente, e eu olho o Campeonato Brasileiro, olho as equipes que estão com o Vasco no Campeonato Brasileiro, e digo isso também por assistir, né? Por assistir os jogos, como assistir, por exemplo, Grêmio e Juventude. Juventude e Santos. Todos se defendem muito mal. O Santos se defende muito mal. O Juventude se defende muito mal. E talvez melhore agora com o Thiago Carpini. O Fortaleza, repito, tomou 5 do Botafogo ontem. Teve um jogador expulso logo no início, mas tomou 5 gols do Botafogo ontem. Se defende muito mal. O Sport nem se fala. E aí você tem ainda um Grêmio. Você ainda tem um Vitória também, que tá nessa briga, tá nesse bolo. O Ceará, não sei até que ponto vai continuar ali em cima. Pode também cair de rendimento. Se defender muito mal, ter um saldo de gols horroroso, como a gente tem dentro do Campeonato Brasileiro, essas equipes, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui de forma prática. Aqui, ó. O Vasco, ele tomou já 24 gols dentro do Campeonato Brasileiro. 24 gols. 24. O Santos tomou 23. Tá perdendo pro Cruzeiro. O Vitória tomou 22. O Fortaleza tomou 29. O Juventude é a pior defesa do campeonato e tomou 35. E o Sport, que é o pior time do campeonato disparadamente, ele tomou 25. Ou seja, o Vasco só tomou um gol a menos do que o Sport, que é o saco de pancada do Campeonato Brasileiro, junto com o Juventude. Mas mais ainda, até porque a pontuação mostra isso, o Sport não venceu nenhum jogo e perdeu 10 dentro desse Campeonato Brasileiro nessa temporada. Cara, quando eu digo isso, eu digo com maior tristeza, porque o Vasco hoje é uma equipe que com a bola produz.
com a bola, o Vasco pode falar assim e encher a boca para dizer que joga bem. Não é efetivo o suficiente, mas cria oportunidade. Hoje o Vasco, por exemplo, teve 5 grandes chances. O Vasco faz gol com frequência também. E eu falo isso aqui há um tempo, que o setor ofensivo do Vasco da Gama é um setor que me preocupa menos, não deixa de me preocupar, mas me preocupa menos do que o setor defensivo. E hoje eu escutei o treinador falar que o setor defensivo do Vasco da Gama não é o que mais preocupa ele. Então, gente, eu tô muito preocupado, cara. Eu tô muito preocupado. Porque se um treinador que toma gol em 16 jogos, ele toma gol em 13, em 16 ele toma gol em 13, e ele fala que o sistema defensivo dele não é a maior preocupação dele, eu fico muito preocupado. Eu fico assim, estarrecido e preocupado com o futuro do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que o Fernando Diniz ainda não entendeu o que é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele consiste em você pontuar mesmo sem jogar bem. O jogo de hoje, gente, assim como o jogo contra o Grêmio, por exemplo, que são adversários que o Vasco até tem um costume geral de vencer dentro de casa em São Januário, eles eram jogos ganháveis. E eles tiveram enredos muito parecidos. O Vasco cria, sangra e consegue fazer um gol. Enquanto o adversário, e nem foi tão ao caso do Atlético hoje, mas o Atlético Mineiro, ele fez um gol no Vasco com menos de 1 minuto de partida. Porque o Vasco é uma equipe muito frágil defensivamente. Porque o Vasco é uma equipe inconsistente. Porque o Vasco é uma equipe que cisma em usar as mesmas peças. E essas mesmas peças continuam entregando os resultados do Vasco da Gama. Sabe por quê, gente? Eu não sei se vocês perceberam. Mas o Vasco toma um gol com 39 segundos, 40 segundos de jogo, numa bola em que o Hugo Moura erra o passe para o Tietê. Uma bola, gente, que com todo respeito, um atleta profissional de futebol, de Série A, ele não pode errar. Ele não estava sendo pressionado, ele não estava sendo marcado por um jogador do Atlético. Não. É uma bola que vem, se eu não me engano, vem do lateral até. A bola vem do lateral. Era um passe fácil, de primeira, para ele achar o Tietê e dar sequência. Ele erra o passe. E é proveniente do erro de passe dele que acontece o contra-ataque. E aí eu tenho que entrar em outro ponto que é muito importante a gente saber separar o que é jogar com bola e o que é jogar sem bola. Aliás, eu acho que se tivesse um jogador para eu poder falar assim, cite um jogador que traduz melhor o jogo do Fernando Diniz. Esse jogador seria Pulmita Rodrigues. Eu vou explicar por quê. Hoje, o Diniz, ele optou por colocar o Pulmita Rodrigues de lateral esquerdo. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa
grande parceira KTO. Um beijo pra KTO. Tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Um jogador que claramente não tem experiência naquela função, muito pelo contrário, ele joga torto, porque ele é destro. A perna canhota dele não é uma perna canhota cega, mas está longe de ser uma perna canhota dominante. Além dele, obviamente, não estar adaptado à posição, ele é um jogador que, repito, joga torto. E aí sai o gol do Atlético Mineiro, coincidentemente ou não, pelo setor esquerdo da defesa do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, não quer dizer que foi um erro do Pumita individual, crasso, como foi o do Hugo Moura. O erro do Hugo Moura é muito mais grave do que o erro do Pumita. Mas se vocês forem parar para pensar e olhar um pouco o gol, o Pumita ele corre para trás torto, desgovernado. E ele toma o gol. Não é culpa do Pumita, mas foi no setor do Pumita. Foi no setor que o técnico preferiu improvisar um jogador na lateral esquerda que já marca mal sendo lateral direito, imagina como lateral esquerdo. Ele poderia ter colocado o Vitor Luiz, que é um jogador bem mediano, tá? Mas quando você opta por colocar um lateral direito na esquerda, mesmo tendo um lateral esquerdo no seu banco de reservas, cara, além de tudo, você ainda cria um certo problema dentro do grupo. Eu já expliquei isso para vocês em alguns momentos. Quando ele opta por colocar um volante na posição de zagueiro, tendo um zagueiro de ofício da posição no time. Quando ele opta por colocar um lateral direito na lateral esquerda torto, isso também acontece. E assim, o gol que o Vasco tomou do Gabriel Menino, ele tem muito a ver com o mérito do Gabriel Menino também, que acertou um chutaço. Que é até uma especialidade dele, digamos assim, bater de fora da área, já fez outros gols assim. Sai e nasce no pé do Hugo Moura, que é um volante que, repito aqui, não tem condições para ser titular do Vasco da Gama, é um volante anos 90, é um volante que não tem qualidade com a bola no pé para poder desempenhar o que um primeiro volante se pede dentro do futebol mundial hoje, principalmente num time de Série A de Campeonato Brasileiro do tamanho do Vasco. Ele não tem essa qualidade, já falei isso diversas vezes, mas eu tô cansado de falar as mesmas coisas. E você coloca um lateral direito que marca mal na direita do lado esquerdo. Foi culpa direta dele? Não. Mas se vocês forem parar para pensar, foi no setor dele. Poucos minutos depois, ele errou um passe em que ele tá torto e que ele claramente, sem estar adaptado naquela função ali, ele gera outro ataque perigoso para o Atlético Mineiro e depois ele gera outro ataque perigoso para o Atlético Mineiro. Foram 3 ataques perigosos nesses 15 minutos que para o Fernando Diniz foram 15 minutos de adaptação. Só que foram 15 minutos que poderiam ter custado, inclusive, o único ponto que o Vasco teve dentro do jogo, que foi com um empate. Poderiam ter custado em um jogo que o Vasco deveria dominar, vencer de uma forma decente. Claro, brigando contra o Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, tem grandes jogadores, mas que estava desgastado do jogo contra o Flamengo. Se eu não me engano, o jogo contra o Flamengo foi um jogo que aconteceu no meio da semana e já estava desgastado também pensando na Copa do Brasil. Então é um time que veio até com alguns desfalques. E o principal deles veio sem ser o principal jogador, o Hulk. O Hulk não veio. E o Hulk é um cara que muda o patamar do Atlético Mineiro quando joga. A sensação que eu tive desde o primeiro momento, quando o Atlético Mineiro fez o primeiro gol, é, cara, conseguimos um gol e, cara, a gente nem veio pra forçar tanto assim. O empate pra eles estava ótimo. Até porque quando o Vasco faz o gol de empate, e poderia até ter virado naquele momento ali, o Atlético Mineiro já estava fazendo cera com o Everson. Já tinham jogadores caindo no chão. Eles já queriam gastar tempo. Porque o Atlético Mineiro estava desgastado e veio para cá para pontuar. Porque pontuar fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro é positivo, é importante. Compreende? E o Vasco, ele já teve, nos 15 minutos em que o Fernando Diniz optou por um jogador torto, numa posição torta, ele teve, talvez, o seu momento de colocar o jogo em risco. E ele colocou. Foram 3 lances. O lance do gol, que era o setor do Pumita, mesmo não sendo culpa individual dele. E tiveram 2 momentos que ele afasta a mão a bola, que o Atlético Mineiro sai ali. Sai exatamente ali. E os melhores ataques do Atlético Mineiro no primeiro tempo saíram pelo lado esquerdo. Porque a culpa é do Pumita? Não.
É porque é muito fácil você identificar quando você tá olhando o campo e você percebe, opa, esse cara aqui tá torto. Esse cara aqui, ele já não é um bom marcador, o Pumita é um péssimo marcador e ele tá jogando torto. Então eu vou fazer o quê? Eu vou forçar naquele setor. Como o Atlético Mineiro, todo momento, tava lançando o Rony para forçar naquele setor. Não só do Pumita ali do lado esquerdo, mas um setor exposto, porque é assim que o Vasco joga. O Vasco é um time exposto. O Vasco é um time vulnerável. Para atender o estilo de jogo do Fernando Diniz, o Vasco é uma equipe extremamente vulnerável. E que hoje, pasmem, contou com um bom jogo do João Vitor e que isso não me faz mudar nem por um segundo, a avaliação que eu tenho dele. Não vai ser um jogo que vai mudar minha avaliação, muito pelo contrário. Para eu poder ter a segurança e a consistência necessária que o Vasco precisa e olhar para esse zagueiro, ele precisa fazer 3, 4, 5, 6 jogos. Quando ele começar a errar 1 para 5, 1 para 6, 1 para 10, aí eu começo a falar, opa, esse cara é um bom zagueiro. Agora, quando ele erra 1 para 2, 1 para 3, porque o Fernando Diniz falou que o João Vitor não falha com ele. Ele falou que o João Vitor não falha com ele. Mas o João Vitor falhou no jogo contra o Independente Del Valle, lá na altitude. Que ele cai de uma forma bizarra. Ele falhou no jogo contra o Grêmio, que ele faz a falta, que gera o gol do Grêmio. Então, assim, eu não sei, eu acho que é memória seletiva. É a memória seletiva. O João Vitor não é vaiado pela torcida do Vasco da Gama pelo que ele fez antes apenas, não, o Diniz. É pelo que ele faz agora. Porque hoje ele fez um bom jogo, assim como o Lucas Freitas também fez um bom jogo. Só que, a todo momento, o torcedor, ele sente que o João Vitor pode errar. Porque ele pode errar. E não é porque é birra do torcedor, ou porque o torcedor tá pegando no pé do João Vitor, é porque o João Vitor falha e erra constantemente. Graças a Deus não aconteceu hoje. Porque se acontecesse, o Vasco iria ter perdido de novo. E mais uma vez seria na teimosia. Assim como é uma teimosia você insistir cegamente no Hugo Moura. É cego, ele insiste o tempo inteiro no Hugo Moura. O Hugo Moura nem fez uma partida ruim hoje. Fez uma partida nota 6, podemos colocar assim. Só que o erro dele foi suficiente para gerar um contra-ataque para o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro ter conseguido fazer 1-0. E aí a montanha que o Vasco tem que escalar é muito maior quando você está perdendo. Compreende? Então, depois que o Vasco empata, e aí eu concordo com ele na coletiva, que o Vasco tinha um grande problema de tomar gol e em todos os momentos que tomava gol, se perdia mentalmente, taticamente, tecnicamente, o time continuou jogando. O time continuou mantendo aquilo que foi treinado. Porque com a bola, os times do Fernando Diniz tendem a jogar bem. Teve até um lance muito bonito, que o Vasco sai tocando e tudo mais, sai toqueiro e cria chance. Criou uma oportunidade para o próprio Pumita, criou uma oportunidade pelo próprio Pumita, que ofensivamente, todo mundo sabe que ele é um bom jogador. Ofensivamente, ele é um bom jogador. Sem a bola, ele é terrível. E esse é o Vasco. Por que eu disse que o Pumita Rodrigues traduz o que é o Vasco hoje? Porque com a bola, o Pumita Rodrigues fez um gol, deu assistência, quase hoje fez gol de novo, quase deu uma assistência. E sem a bola? E sem a bola?